Glórias a Deus, louvado, exaltado é o Senhor. Tenho certeza que hoje é um excelente dia. Porque se alguém ainda não descobriu, né, volte para o quarto e ore. Mas nós temos, na última reunião aqui desse lugar, né? À noite ainda temos mais uma porção. Mas eu quero, nesse primeiro momento, externar a Deus a minha gratidão pelo privilégio, pela honra, pela oportunidade de estar aqui nesses dias e compartilhar com essa pequena porção da família de Deus, mas que com certeza sairemos daqui muito mais ousadas, muito mais determinadas, muito mais audaciosas e corajosas. Eu digo que cada vez que o Senhor nos reúne, nós temos aquela visão tão, digamos assim, maternal, ou até, digamos assim, de dó, não de compaixão, mas de dó, quando a gente diz, que pena, fulano não veio, né? Fulano devia estar aqui, né? Meu Deus, olha, eu conheço uma pessoa que essa palavra ia se encaixar. Nem precisa pensar assim. Porque quem Deus queria que estivesse aqui está. Pode ter certeza disso. Se você está aqui, você matou leão, rasgou o urso, você passou noites em claros, você redobrou a sua carga de trabalho, mas em tudo isso o Senhor moveu o braço e aplanou os caminhos para que você aqui esteja. Se alguém ouviu o convite e não deu a atenção a ele, não precisa sofrer por conta dele, pode ter certeza. A bênção que Deus tem para você aqui, ninguém vai tirar de você. Amém. Nem foi ontem, não será à noite, é agora. O Deus que tem uma bênção agora, é agora. Ela não foi ontem, não será à noite, é agora. E eu creio tanto nisso que o nosso Deus, ele diz, eu sou o que sou. Ele não diz, eu fui nem serei. Eu sou o que sou, é o tempo presente, é o tempo real. E nesse tempo real, nós estamos reunidos aqui e a presença dele é real aqui também. E eu louvo a Deus por estar aqui e ter a honra e o privilégio de ser a mensageira do Senhor nesses dias. Mais uma vez eu quero ser a boca de Deus na sua vida. Quero ser uma profetisa na sua história, no seu ministério. E sairemos daqui, cada uma de nós levando para casa uma amiga de oração e uma família inteira, não é? Porque quando você ora por essa amiga de oração, você vai se lembrar que foi aqui que Deus te deu ela. Se Deus te deu uma amiga de oração aqui, esse rebanho aqui está incluído, ela faz parte desse grupo. E a nossa responsabilidade de trazer diante de Deus todas as nossas dores, angústias, queixas e alegrias, é só no momento da oração. Naquele momento que falamos com Ele lá naquele lugar secreto, né? Só nós e Ele, sem as interferências. Quando Jesus está ensinando os discípulos a orar, e eles tinham rituais, muitas orações, os judeus tinham uma carga religiosa de 30 orações diárias. Imagina você nesse tempo. Se hoje para orar ali pelo café e alguém orar 2 minutos, também não precisa orar, né? Para salvar, libertar, né? É só pelo pão, né? Só que você esquece quem botou o pão na mesa, né? Para o pão chegar na minha mesa, muitos missionários me antecederam. Para o pão chegar na minha mesa, muitos desbravaram o caminho. Para pão chegar na minha mesa, muitos andaram a pé no sol escaldante, sem microfone, sem bicicleta até. Meu sogro é do tempo que nem bicicleta tinha. E ele foi um missionário por excelência. E é por isso que eu
não apenas amo a palavra, eu sou apaixonada por ela. E eu louvo a Deus cada vez que Ele me honra com esse tempo, para que eu possa expressar quem Ele é, o que Ele já fez, o que Ele está fazendo e a promessa que Ele tem nas nossas vidas até a vitória final. Quero agradecer a nossa querida pastora Simone, essa lindeza, né? Uma joia, né? Já nos conhecemos há alguns anos, mas cada vez que eu a vejo eu pergunto: que água você está bebendo, criatura, né? Porque está sempre, né, lindona, mais jovem, né? E o pastor Paulo que se cuide, né? Porque, não, já viram como nós somos preocupados em mantermos, né, lindas, né, atraentes, e normalmente não, a gente não se arruma para o homem, a gente se arruma para outra mulher, né? Quem se arruma para o homem se arruma lá no quarto entre quatro paredes, né? Por isso que quando alguém vem para a igreja vestida a vácuo, né, com os peitos de fora, mostrando o selo do fio dental, eu já digo: vai te converter, aqui não é lugar, aqui não é lugar, tá? Quer se mostrar, quer se vender, quer ir para um balcão de oferta, vá para a praça, lá tem muito lugar. Aqui é lugar de mulher que tem temor a Deus. E o marido de ninguém está à venda aqui, né? E eu sempre digo: não faça propaganda do seu marido, pelo amor de Deus. Quando você estiver conversando com alguém que está desesperado para casar, você diz: menina, o meu marido é só Deus, é na graça, é no joelho. Olha aquele homem. Vocês não têm noção de como o homem é cobiçado. Homem com H. Por isso, não faça propaganda da joia que Deus te deu. Quando alguém elogiar a sua joia, você diz: é só uma bijuteria. Não valorize o seu produto, pelo amor de Deus, tá? E só para descontrair um pouco, eu tomo isso como referência. A minha irmã, ela é a mais velha de nós, mas ela é assim, tipo irmã Simone, sabe? Toda no salto, toda produzida. A casa dela é impecável. Ela chega lá em casa, ela diz: vixe, nem parece que tem mulher nessa casa. Eu digo: porque eu não perco tempo com essas coisas que vai ficar, né? Mas eu não reprovo e eu admiro, realmente. E o meu cunhado é um homem muito lindo, apesar dele já ter uma idade, mas ele é lindo, ele é simpático, é aquele homem que o sorriso encanta. E um dia uma irmãzinha lá, né, toda, né, espichando o olho para ele, ela chegou para a irmã e disse assim: ele é lindo, não é? Ela disse: ai. Ela disse: mas ele é meu. Se eu ver você olhando para ele mais uma vez, eu vou furar seus olhos. E a irmã regalou um olho e disse assim para ela: não, irmã, eu só admiro porque ele é muito simpático. Eu conheço olhar de sirigaita, ela falou para ela. Portanto, a gente tem que ser crente, tem que ser vigilante, tem que ser esperta e tem que ser mais ligeiro do que o inimigo. Se o inimigo anda, você voa. E é por isso que a palavra de Deus é tão formidável, porque ela nos ensina, ela nos instrui e ela nos dá sabedoria, força, graça e, sobretudo, estratégias para sermos mulheres que servem a Deus, mas que não precisam ser nem vulgar, nem banal, nem se expor, nem se vender, nem se ofertar, porque o nosso valor excede o de joias preciosas. E eu quero nessa manhã, remindo o nosso tempo, que vocês já viram que eu falo mais do que posso e devo, eu quero convidá-las a fazer uma leitura no livro de Juízes. Juízes no capítulo 6. E enquanto a gente se organiza aqui,
Quero externar a minha gratidão também à querida Fátima. Você não é apenas uma anfitriã, você é uma joia preciosa. Que Deus realize teu sonho, cumpra o teu desejo e te eleve aos patamares. E que você seja não só uma representante na Câmara, que você seja a boca de Deus ali naquele lugar. Louva a Deus, eu vou levar você, de qualquer hora a gente conversa e a gente acerta os detalhes. Juízes capítulo 6 é uma passagem bastante ministrada, conhecida, e às vezes a gente usa, eu já ouvi alguém dizer assim, dissecada, e eu queria entender como é que alguém esgotou a palavra, né? Eu queria só entender, mas nós sabemos que ela é uma fonte de água que jorra para todo sempre, e a cada vez que você abrir, ela é um manancial. E nesse, eu não sei, aqui, não tem, né? Eu pensei que estaria aqui na mídia, mas na minha versão, é óbvio que tem a NVI, tem a King James e outras, a nova tradução, né, de hoje, e outras várias traduções. Mas esse texto, ele é tão impressionante. Eu vou ler apenas dois versos, o 17 e o 18, mas ele está contextualizado dentro do histórico de um jovem chamado Gideão. Juízes 6, capítulo 6, versos 17 e 18, o 17 começa dizendo assim: E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, ou que não vá embora, ou que não saia daqui, até que eu venha a ti e traga o que, amadas? E traga o que? O meu presente. E faça o que com ele? E o ponha perante ti. E diz, olha que lindo, e disse: eu esperarei até que voltes. Amém? Amém. Quando nós olhamos para o tema escolhido, o texto, o contexto, o histórico, o cenário de tudo o que aconteceu até chegar naquele momento de Moisés, é que nós vamos caminhando dentro de uma proposta de vitória ou um destino, né? Um destino onde fomos convidados, escolhidos e separados para nunca experimentarmos derrota. E a derrota é algo que quando você ouve alguém falar, fui derrotado, você pensa em alguém que participou de uma competição, de um jogo, alguém que por alguma razão teve, digamos assim, vou falar de algo, nas urnas, por exemplo, você, não, Deus me livre e guarde, mas digamos, você concorre a um pleito e você não é bem sucedido, não alcança o êxito necessário para assumir o cargo, e aí alguém diz, foi derrotado nas eleições, foi derrotado na votação. Foi derrotado pelo voto Minerva. Teve um empate, mas foi derrotado no voto Minerva. Não. A palavra de Deus, quando Moisés estende as mãos e ministra a bênção sobre o povo, sobre Israel, ele não dá essa possibilidade de interferência de adversário. Ele não abre nenhuma porta, ou nenhum espaço, ou nenhum viés, ou nenhuma fresta para que alguém possa entrar e interferir nessa bênção. Essa bênção é absoluta, ela não é relativa.
Essa bênção é exclusiva, ela não é para quem não é Israel de Deus. A bênção que é para todos é aquilo que está lá em Eclesiastes. Eu mando a chuva para o justo e para o ímpio, a terra frutifica para o justo e para o ímpio, a morte é para o justo e para o ímpio, a riqueza material é para o rico, é para o justo e é para o ímpio. E aí a gente vai vendo exemplos na Bíblia, referenciais. Nós temos Asaf. Asaf considerado o maior, digamos, dentro de um contexto musical. A humanidade não conhece um histórico maior do que o de Asaf. A orquestra de Asaf tinha 70 mil músicos. É a população de mais de muitos municípios. Quando Davi vai buscar a arca do Senhor, ele pega os 30 mil melhores da orquestra. 30 mil melhores. E Asaf era o maestro dessa orquestra. E hoje nós temos, claro, mentes brilhantes. Quando eu estava terminando um mestrado sobre resiliência e gestão, e na minha dissertação eu pesquisei sobre as mentes brilhantes, o poder da mente, a influência da mente, os comandos da mente. A mente é, digamos, a máquina central de todo e qualquer organismo. A mente é o maior campo de batalha, da mente saem as decisões. Da mente saem os sonhos, da mente saem o bem e o mal. E quando eu comecei a estudar sobre essa mente, o poder dessa mente, e eu comecei a dar mais atenção sobre as mentes brilhantes, a capacidade que a mente tem para influenciar a inteligência. A inteligência é a mente, não é. A mente é separada da inteligência. A inteligência é um segmento da mente. E quando a gente começou a trabalhar sobre isso, eu fui me apaixonando por essa mente tão extraordinária, capaz de produzir. Pensa, a mulher é capaz de produzir 20 mil palavras por dia. Mas, em compensação, Deus dando o equilíbrio da humanidade, o máximo que o homem produz é 7 mil. Entendeu? É a nossa sorte. É a sorte dele. Eu digo, sabe por que o homem está vivo? Porque Deus fez a mulher para falar dia e noite e dia. Ele é obrigado a se manter vivo. Você imagina um mundo só de homem. Como vai você? Aham, tudo bem. Daqui 1 hora, o que você fez? Ah, fui pescar. Daqui outra hora, ih, foi bom? Ah, mais ou menos. Ia terminar o dia com meia dúzia de palavras, né? Agora, como temos nós, o vocabulário deles é riquíssimo. E nesse plano tão maravilhoso de mentes brilhantes, pensa o quanto eu fiquei fascinada quando, pesquisando as mentes mais brilhantes, o apóstolo Paulo figura em 3º lugar. Tem noção? Daniel figura no 5º lugar. Moisés figura no 2º lugar. No 1º lugar está Einstein. Mas nós temos até o 5º lugar 3 homens que foram referenciais na história da humanidade. É bom fazer parte desse povo ou não? Deus. A coisa mais extraordinária é saber que entre as mentes brilhantes nós tivemos mentes que foram iluminadas pelo Espírito Santo de Deus. E isso abre um horizonte para nós, abre um espaço para nós. E contando com essa grandiosidade
de Deus pegar o inusitado, o improvável, o imperfeito, aquele que você olha e diz assim, não vai dar nada aí. Me lembro que quando eu assumi o meu cargo, eu era ainda uma garota. E na primeira reunião que eu fui, eu era a única mulher no meio de 130 homens. Porque eu fui a primeira mulher do Brasil a assumir o meu cargo, pensa. Isso lá nos anos, né? Não, eu vou falar, claro, todo mundo sabe que eu tenho 73 anos, né? Mas dos meus 7, 3 foram na mesma instituição e na mesma profissão. E nesse tempo eu vivi muitas experiências com Deus, mas uma muito forte é que quando eu vou para essa reunião, e como eu era a única mulher, eles me deram a oportunidade de fazer a abertura da conferência. E eu tinha 5 minutos para falar. E quando eu me levantei, me lembro que tinha um representante do Mercosul, da Souza Cruz, da marca, né, de cigarros, sentado do meu lado, e ele olhou para mim assim e disse, tadinha, vai ser engolida. E eu olhei para ele e disse, você não sabe o Deus que eu sirvo. E pela misericórdia de Deus, nos meus 5 minutos, eu abri a conferência falando sobre Eclesiastes, quando Salomão, o mais sábio de todos os homens, o mais rico de todos os homens, o que governou o mais lindo palácio de todos os tempos, o que mais teve mulheres e o que teve mais sabedoria e o que se perdeu no meio da vaidade. E eu comecei falando sobre um texto que ele diz, pela manhã semeia a tua semente e ao entardecer não retires a tua mão, porque não sabe qual das duas prosperará, porque um é o que planta, o outro é o que rega, mas Deus dá o crescimento. E hoje nós estamos aqui, porque alguém plantou a semente, a palavra é a semente. Alguém regou, alguém orou por nós, mas Deus deu o crescimento. E hoje nós podemos dizer, nós somos a geração mais bem-aventurada da terra, porque fomos plantados pela palavra, regados pela oração, mas a mão poderosa do Pai nunca se afastou de nós, nunca se retirou de sobre nós. E esse texto de Juízes, ele traz para nós essa trajetória de um cuidado de Deus, desde que foi feita uma promessa a Jacó. E dentro dessa promessa de Jacó, nós vamos ver que Gideão fazia parte da tribo de Manassés, descendente de Jacó. E na bênção que Moisés impetra sobre a herança de Jacó, o pai de Gideão está incluso. E quando a gente fala da bênção da herança, a bênção da posteridade, é porque Deus disse, tu verás os filhos dos teus filhos e te alegrarás com eles. Ou seja, Deus também diz que a mão dele não está encolhida e até a minha 4ª geração, o meu legado será bendito na vida deles. Eu não estou plantando hoje para colher hoje, nem para os meus filhos. Eu estou plantando para os meus bisnetos, tataranetos e tetranetos. Porque a palavra diz que a minha vida de fidelidade, de oração, de obediência, a minha vida de serviço hoje, eu estou plantando para que a minha última herança ainda continue sendo bendita e transferindo a bênção até a posteridade deles. Ou seja, nós vamos continuar fazendo o que a herança de Jacó fez. Hoje nós estamos aqui
porque tivemos Jacó. Olha que lindo! Assim será lá na frente. Quando alguém se reportar ao nosso legado, alguém vai dizer assim: não, a minha avó fazia, a minha avó fez, a minha avó viajou, a minha avó plantou. Não é isso que vão dizer? É isso que vão dizer. Então, a nossa geração, a nossa herança, ela é bendita pelo que nós estamos semeando hoje. E olhando para esse texto, Juízes foi aquele período que está muito parecido com o Brasil hoje, ou com uma boa parcela do mundo. Talvez não, o Brasil ainda seja um dos melhores, mas a gente está caminhando exatamente para esse modelo, onde cada um faz o que quer, onde a justiça deixou de ser justiça, onde a lei é para alguns, não para todos, onde os tribunais são corrompidos, onde os líderes são os favorecidos. Estamos caminhando para isso. Mas não tem jeito de mudar, não tem jeito. O mundo precisa virar um caos para que o anticristo chegue pregando paz, pregando comunhão, pregando prosperidade. A Igreja de Jesus sabe que nós já estamos começando a viver o momento das dores. E nós precisamos ter, não é estrutura emocional, não. É fé. É fé. Fé para compreender e não se frustrar, não desanimar, não desistir, não se sentir injustiçado. Não, quando Jó está falando com Deus e ele diz assim: isso não é justo comigo. Aí Deus diz: só falta você dizer que o seu braço é mais poderoso que o meu. Aí Jó olha para Deus e diz: longe de mim. E Deus diz: então cala a sua boca, porque se você não consegue entender o ciclo de vida de uma plantinha, você quer entender do meu governo, fica na sua, porque eu te criei, eu te formei e sou eu que cuido da tua trajetória. Jó calou a sua boca e disse: eu sei que nenhum dos teus projetos podem ser frustrados. Pronto. Quando eu compreendo que Deus está no governo e que eu dependo da soberania dele, que eu dependo do cuidado dele, da provisão dele, dos ajustes, porque ele diz que eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, meu pai é o agricultor, e toda vara que está em mim, essa dá fruto, mas se ela não der fruto, corta e lança no fogo. É simples assim. E aí eu tenho que entender que eu só sou um galho da videira. Galho não tem vida própria, galho vive da seiva que vem do tronco. Galho não escolhe um lugar para brotar. Crente é que tem essas frescuras. Não gosto desse lugar. Hoje eu vou embora, estacionaram na minha vaga. Vai embora então, criatura. Se você só vem na igreja porque tem uma vaga, vai embora. Se você não vem para ofertar um culto, se você não vem porque você não tem nada para oferecer, não vale a pena. Fique em casa vendo o que você quiser ver. Vai para onde você quiser. Porque nós precisamos entender que aqui é o lugar onde a gente vem para o refrigério da alma, para a cura das feridas, para o alimento da palavra, mas também para o culto de adoração. E a adoração depende do que eu estou trazendo para ofertar. E é por isso que nesse texto, quando os juízes estão vivendo
né, loucura de que cada um faz o que quer, cada um decide por si, cada um acha que do jeito que está vivendo ninguém tem nada com isso. Aí Deus faz uma visitinha a eles e a palavra diz que por 20 anos eles ficaram ali segregados, cercados. Deus permite cerco? Permite. Claro que permite, principalmente porque Ele não vai perder. Deus nunca vai perder para o inimigo. Deus nunca vai dar de mão beijada, nunca. Ele diz, tu és meu e eu não desisto de você. Quando eles estão passando por essa opressão de que os midianitas, por 7 anos, os últimos 7, eles roubavam toda a colheita. Tudo que plantava, na hora de colher, vinham os midianitas e levavam o fruto da colheita. Eles trabalhavam e na hora de colher, o inimigo vinha e levava. E eles voltavam a viver escondidos e sob debaixo de chibata. Você vai arar a terra, você vai semear, você vai plantar, ou seja, você vai trabalhar para mim, eu vou ficar assistindo e você não vai ter direito a nada. Aí tinha Gideão, que ainda jovem, filho de Manassés, mesmo pai dele, tendo construído um altar a Baal na terra, mesmo ele tendo colocado lá um poste ídolo que simbolizava a fertilidade de um homem e de uma mulher, mesmo assim Gideão teve uma visão e uma estratégia diferente. No lugar que se tratava a uva, né, que pisava a uva, ele ia malhar o trigo, ou seja, o inimigo jamais imaginava que alguém ia pisotear trigo durante a noite num lugar onde só se tratava de uvas. Quando Deus permite o cerco, Ele também dá o escape. O inimigo, eu digo que o inimigo ele tem emboscadas, o inimigo tem traição, Deus tem revelação. Amém. E neste plano de Deus é que Ele revelou a Gideão que era seguro ele manter a produção do trigo lá, porque era o sustento da família. E enquanto os outros passavam fome, enquanto os outros tinham necessidade de trocar entre si até filhos, para poder ter um prato de comida, a família de Gideão tinha pão na mesa. Dá para entender um negócio desse? Quando Deus tem algo para realizar, quando Deus tem alguém no meio da confusão, que foi fiel a Ele, que é fiel a Ele, Ele cumpre a sua palavra e a sua promessa. Ele disse a Jacó, nunca faltará pão na tua mesa. E a tribo de Manassés é descendente de Jacó. E aí a gente começa a ver que essa palavra, não importa o lugar que você esteja, não importa nem a situação econômica, política, financeira, religiosa, moral e imoral, decaída, promíscua, se você faz parte daqueles que são herdeiros de uma promessa, você vai viver diferente dos outros. Você sempre terá uma vida e uma história diferenciada. Deus vai continuar sendo fiel na tua casa, ainda quando falta tudo em todos os lugares, a tua casa ainda é referencial da bonança de Deus. Quando Gideão começa a entender o que está acontecendo, um belo dia ele está lá malhando trigo e vem um anjo do Senhor e se assenta debaixo do carvalho onde ele estava malhando o trigo. Quando esse anjo se assenta lá, aí o anjo olha, né, fala com Gideão e diz, o Senhor é contigo, varão valoroso.
ele olha para ele e diz assim: está enganado. O senhor está falando com a pessoa errada. Olha só. Ele diz bem assim, olha. Se o Senhor é conosco, olha só. Se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. Sabe aquela perguntinha? Se Deus fosse justo, criancinha não ia ter câncer. Se Deus fosse justo, criancinha não nascia com síndromes. Se Deus fosse justo, crente não ia morrer de Covid. Se crente fosse justo, não ia ter abuso nos lares, nas criancinhas. E que Deus é esse? É o que o Gideão está perguntando. Se é verdade que você é o Deus que me falaram, por que é que está acontecendo tudo isso conosco? Por que precisamos viver escondidos? Por que está faltando alimento? Por que nos tornamos escravos dos midianitas? Por que eles levaram todo o nosso gado? Por que levaram todos os nossos animais? Por que levaram todo o nosso equipamento agrícola? Por que levaram tudo? Que Deus é você? E olha só. Aí ele vem e diz: e que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Gideão falando com o anjo. Meus pais, ele diz, eu não andei no deserto. Eu não fiz o ciclo dos 40 anos do deserto. Mas meus pais me contaram tudo o que aconteceu na trajetória do deserto. E aí a gente aprende uma lição, amados. Na hora da crise, Gideão, ele não tinha vivido nenhuma experiência com Deus. Ele conhecia Deus de ouvir falar. Ele nunca tinha tido um encontro real com Deus. Mas olha o legado dos pais de Gideão, mesmo eles partindo para a idolatria. Eles não falavam mal de Moisés, nem de Josué. Eles não falaram da congregação de Coré. Eles não falaram da lepra de Miriam, nem de Arão. Eles não falaram das coisas ruins do deserto. Sabem por que muitos filhos hoje não têm estrutura para estar na igreja, de tanto que ouviram os pais falar mal da igreja dentro de casa? Sabem por que muitos filhos hoje rejeitam a palavra, rejeitam a igreja? Porque eles não ouvem coisas de maravilhas da igreja. Nós perdemos a capacidade de nos maravilhar, amados. Hoje você vê algo que é extraordinário. Olha, nunca pensei nisso. Lógico que não, a sua mente é pequena. Agora, maravilha é quando algo excede aquilo que a minha mente produz. E é aí que a gente perdeu a capacidade de enxergar o extraordinário de Deus. A gente precisa voltar a viver isso. O maravilhar-se faz parte do chamado de servos, de igreja, de corpo, de redimidos e de bem-aventurados. Quando ele diz, meus pais falaram de todas as suas maravilhas, mas está difícil de acreditar, porque eu estou me sentindo desamparado. Quer dizer que o Senhor fez lá no deserto, mas agora o Senhor não faz mais? E o cuidado que o Senhor disse que tinha conosco, cadê esse cuidado? Aí vem, a palavra dizendo que Israel empobreceu tanto, ela empobreceu tanto, que ela não se achava mais nem gados, olha só, não se encontravam nem ovelhas, nem boi, nem jumento. Não tinha mais nada. Eles tinham sido, como a gente diz, rapados, extorquidos,
pelo inimigo. E Gideão pergunta para Deus: esse é o seu plano? Esse é o projeto que o Senhor tem para nós? E aí vem Deus e diz assim para ele, né? Vai nessa tua força. E ele olha para ele e diz: que força? Estou me arrastando. Estou trabalhando a noite inteira para ludibriar o inimigo. Estou quebrado. A esperança a cada dia diminui mais. Eu só vejo o inimigo a cada dia vindo e levando tudo. E o Senhor ainda diz para ele: que força? Que força é essa? E aí ele entra com mais um discurso e ele diz, e aí o Senhor diz para ele: vai nessa tua força que você vai livrar Israel da mão dos midianitas. E aí a gente aprende que Deus não trabalha com a força física. Deus não trabalha com a estatura. Deus não trabalha com a minha condição emocional, e nem material, e nem familiar. Deus chama na individualidade. Deus chama na particularidade. Deus chama na exclusividade. E quando ele tem esse processo de seleção, aí a gente vai encontrar Gideão dizendo: ah, Senhor, como que eu vou livrar Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Ou seja, nós não somos famosos. A tribo de Manassés é a menor tribo de Judá, de Jacó, de Israel. Ela é a tribo que menos teve representatividade, até por ser a menor. Ela é a tribo que não foi escolhida para ter guerreiros. Ela é a tribo que foi escolhida para ser aquele que planta e colhe com fartura, ou seja, ele foi escolhido para ser provedor, e é por isso que Deus trabalha no discernimento de Gideão para ele manter a provisão de casa. Deus trazendo através de Gideão, vai ter miséria lá fora, vai ter qualquer tragédia lá fora, mas a minha promessa sobre você é que a provisão nunca vai faltar na sua casa. Quando nós começamos a entender que Gideão vem como um modelo do provedor diante da circunstância, da adversidade, da miséria, diante da escassez, diante de tantas perdas, é que nós vamos entendendo que a promessa que foi feita, a bênção de Moisés sobre eles, tu estás nos braços eternos. Ele é o teu refúgio e você descanse porque você está nos braços eternos. Ele está dizendo assim, olha, não precisa você se descabelar, nem criar estratégias e nem querer inventar coisas para impressionar o mundo, porque no meio da fome, no meio da miséria, no meio da carência, eu sou o provedor. Aleluia! Eu sou o provedor. Ele é o esconderijo. Quem é que não poderia ter desconfiado de Gideão trabalhando de noite? Até eu que sou lerda ia ver alguém saindo de madrugada, cheio de bacia, cheio de balde, arrastando um coxo, e eu ia seguir esse camarada. O que ele está fazendo? Não é? Não. Deus nunca permitiu que o midianita descobrisse o esconderijo, o refúgio de Gideão. Foi preservado como memorial da segurança que vem do Altíssimo. E nesse plano tão maravilhoso de Deus, quando Gideão diz, eu sou muito pequeno, eu sou o menor da casa do meu pai. Aí Deus diz assim, se eu precisasse de gente grande, né? Tem uma tribo aí, né, dos, né, Anaquins, que é a da família de Golias, eu ia chamar um deles lá, né? Não estou precisando de gigante.
E o povo de Israel, a palavra diz, que quando o povo se viu nessa escassez, eles clamaram ao Senhor. Eles empobreceram tanto, que eles começaram a perceber que eles tinham se afastado tanto de Deus, que eles não iam ter condições de sobreviver se eles não voltassem a clamar pela provisão e pela bondade de Deus. Quando eles começam a observar que é Deus a saída, eles clamam, só que eles queriam um libertador. Eles clamam dizendo: Deus, nós estamos oprimidos, Deus, estamos sendo escravizados, extorquidos pelo midianita, tu não vai fazer nada. Deus diz: vou sim, vou levantar um garoto. Ou seja, eles queriam um libertador, eles queriam um valente que enfrentasse os midianitas. Eles queriam alguém que peitasse os midianitas. Deus levanta um garoto dali de 16, 17 anos e diz: é você que vai livrar Israel do braço do inimigo. Você é pequeno, é pobre e é fraco, mas eu sou Deus Todo-Poderoso e você não precisa de nada mais além de mim. Nada mais. Quando Gideão tem noção de que quem está falando com ele é realmente o Senhor, ele diz: ah, então se tu te agradaste de mim, se você viu alguma coisa em mim, fica aqui, não sai daqui, porque eu vou buscar um presente para você. Oh, quem tem encontro com Deus nunca vai permanecer de mãos vazias. Nunca. Ele sempre vai ter algo para presentear ao Senhor. Ele sempre vai ter louvor, adoração, quebrantamento, entrega, rendição, serviço, devoção, ele vai ter muito, ele é um celeiro para presentear a Deus. Deus precisa disso? Não, não precisa. Mas isso faz parte do quê? Da minha gratidão. O quanto eu sou grata é o quanto eu ofereço. O quanto eu sou grata é o quanto eu dou. O quanto eu sou grata é o quanto eu faço. O quanto eu sou grata é o quanto eu digo: eis-me aqui. O quanto eu sou grata é o quanto eu me envolvo. O quanto eu sou grata é o quanto eu estou presente. O quanto eu sou grata é o quanto eu me prostro no altar e digo: eu não posso, mas tu pode. Levanta obreiras, mas que a tua obra cresça e o mundo possa ver que tu és Deus que cumpre com a tua palavra. Quando Gideão diz: me espera, tu fica aqui. Olha a resposta. Gideão diz: olha, eu te imploro, não vai embora não. É tão bom falar com você. A tua presença é tão maravilhosa. Ela me atrai. Vai embora não. Eu vou lá buscar um presente. E aí vem o anjo do Senhor, a teofania ali de Deus num anjo. E ele diz: eu te esperarei. Oh, quantos votos já fizemos. Quantas promessas já fizemos. Quantos recomeços o Senhor já nos deu. Quantas oportunidades e portas Ele já abriu. E a gente continua dizendo: o meu presente ainda não está pronto. Quando eu me aposentar, quando os meus filhos crescerem, quando o Senhor levar meu marido, esse traste inútil, quando o Senhor me libertar dessa casa. Mas quem se escraviza na casa é a gente. Deus não escraviza ninguém, não. É a gente que gosta de ser escrava mesmo. Além de escrava dramática, né? Quando eu morrer, vocês vão ver a falta que eu vou fazer. Ai, quando eu morrer, não sei o que vai ser dessa casa. Vai continuar sendo casa. E eles vão continuar vivendo do mesmo jeito.
Mulher que não vem no retiro, meu marido não sabe fritar um ovo. A ciência diz que ele aguenta 40 dias sem comer. Por que ele vai morrer se não comer um ovo? Não é? E por que você até hoje não ensinou ele a fritar um ovo? Me diz. Não é? É porque você gosta de ser escrava, ou você gosta de ser a mãe dele. E não dá. Não tem jeito. Nós não podemos nos apegar a um drama para justificar a nossa inércia. Não dá. Quando Gideão chega com o presente. Tá quase na hora. Tá na hora, né? Quando Gideão chega com o presente, e aí isso é encantador. Ele prepara ali o bolo, né? A Bíblia diz que Gideão chega com um cabrito. Ele chega com um cabrito e prepara ali o sacrifício, e traz um pão, e traz um bolo, e traz um molho de ervas aromáticas, que era a tradição da oferta. Quando ele faz tudo isso, aí a gente pergunta, se os midianitas tinham levado tudo, se não tinha gado, não tinha ovelha, não tinha jumento, onde estava esse cabrito? Onde? No esconderijo. Então, amados, todos nós temos um cabrito escondido. E se você não oferta, é porque você tem dó de entregar o cabrito. Ou você é apegado ao cabrito. E você precisa se libertar. E você precisa ofertar o que você tem. E está escondido, enterrado. Sabe a parábola do talento? É perigoso ficar com o cabrito enterrado, sabia? É melhor ofertar. Quando ele vem e oferta o cabrito, isso é encantador. Ele apresenta tudo ali bonitinho diante do Senhor, e vem o anjo, estende a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos, e então subiu o fogo da penha. Olha só, o poder não está no cargo, o poder não está no ministério, o poder não está em quem eu sou, o poder não está na denominação que eu sou membro, o poder não está na paixão que eu tenho pelo louvor, pela pregação, pela palavra. O poder não está no lugar que eu ocupo, o poder está na pedra, e a pedra é Jesus, que é onde a igreja está assentada. O poder é dele. A minha oferta gera poder, a minha oferta gera mudança, a minha oferta gera vida, e a minha oferta agrada o coração de Deus. Quando a gente olha para tudo isso, ai meu Deus, que lindo, Deus está feliz, tá? Deus recebeu a oferta, Deus está feliz, veio o poder, o fogo consumiu o holocausto, o sacrifício. Aí Deus olha para Gideão e diz, está encantado? Ele diz, meu Deus, estou extasiado, a minha alma vai sair pela minha boca. E Deus diz, não, rapaz, isso é o que você pode fazer. Ou seja, isso é o que você tinha lá escondido. Eu não pedi nada para você. Essa é a sua obrigação. Deus nos ensina. Gideão se encantou com a obrigação. E aí vem Deus e diz, rapaz, eu não preciso de obrigação. Eu aceito, mas não muda nada. Sabe o que vai mudar? Aí ele olha para Gideão e diz, eu quero o boi de 7 anos. O boi, aquele que o meu pai guarda lá com todo... Aquele lá, o boi. E por que tem que ser o segundo boi? Porque o primeiro já é obrigação. A primícia já é obrigação. Buscai em primeiro lugar o reino
de Deus. Isso é primícias. Agora Deus está dizendo, não rapaz, primícia é obrigação. Eu quero aquele outro que você está engordando para fazer uma festa. Para os homens, o boi estava sendo guardado para quando eles pudessem celebrar uma colheita sem os midianitas. E Deus, eu não vou tirar o midianita enquanto você não trouxer o boi. Tem coisas que precisam ser entregues antes da vitória chegar. Tem coisas que precisam ser apresentadas no altar antes da recompensa. A recompensa vem depois da oferta. E aí, quando a gente olha para essa questão, é que a gente começa a entender que o boi de 7 anos, o segundo boi, é a minha adoração sem esperar nada em troca. Sabe a passagem da mulher cananeia? Não! O pão é só para os filhos, não para cachorrinho. Ela cai aos pés do Senhor e o adora. Com pão ou sem pão eu vou te adorar. Com milagre ou sem milagre eu vou te adorar. Porque tem um louvor que diz, se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele é Deus também. Agora, se ele fizer, eu vou continuar sendo a Genilda, e se ele não fizer, eu vou continuar sendo também. É isso que ele está dizendo. Se você está me dando um boi, que é a sua obrigação, você está fazendo para você mesmo. Agora eu quero que você faça para mim. Traga o segundo boi. Dê o seu louvor verdadeiro. Dê a sua adoração verdadeira. Se renda no altar sem esperar a recompensa. Se ofereça como voluntária no eis-me aqui, sem perguntar aonde ele vai te usar. Eis-me aqui. Vamos ficar em pé, minhas queridas.